Conforme já também pré-determinado e anunciado, o convidado terá, o primeiro iniciante terá 20 minutos para a sua exposição, logo em seguida o segundo convidado, depois 10 minutos para cada um para a sua réplica e depois, logo em seguida, 10 minutos para cada um dos debatedores. Quem começa? Doutor Nelson Calandra, Vossa Excelência tem o prazo, eu estou com o cronômetro, vou começar a marcar. Podemos começar? De onde posso falar? Dali? De onde o senhor preferir. Doutor Calandra, a partir desse momento, começo a contar o tempo. Só pedir que me avisem uns 5 minutos antes pois não. para poder concluir. Com certeza. Okay? Cumprimentando o presidente da mesa, os colegas, especialmente o colega Bruno Terra, ele trazendo a saudação do presidente Paulo Dimas, que não pôde estar aqui, porque hoje é dia de vitaliciamento de uma turma de colegas, e ele tem lá que receber esses colegas, e só por isso, por esse motivo, não pôde estar aqui, é um dia festivo lá na APAMAGES. Queria saudar a todos os colegas, aqueles que nos acompanham de outros estados, que aqui vieram, os colegas mineiros que aqui estão, dizer da alegria, cumprimentar o meu colega Gervásio Santos, um denodado batalhador aí no campo associativo, cumprimentar os demais presidentes de entidades de classe que aqui comparecem e o presidente dos presidentes, ministro Paulo Medina, que foi presidente da MB, foi ministro do STJ, uma figura notável, presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, um dos maiores exemplos de injustiça contra juiz em nosso país. Aqueles que leram o processo do ministro Paulo Medina sabem da injustiça que ele sofre com esse processo, calcado em escutas ambientais dentro do seu próprio gabinete, de trechos seccionados, cortados e interpretados por agentes da Polícia Federal, prova totalmente inválida. Nós que tanto julgamos as pessoas, nos sentimos constrangidos, indignados, quando nós vemos o magistrado sofrer uma perseguição dessa ordem. Como outra que acolheu colegas do estado de Mato Grosso, um colega enterrando o único filho médico que ele tinha e, no mesmo dia, na mídia, sendo adjetivado como desonesto e outros temas ligados à sua vida funcional, e que o Supremo, em boa hora, reverteu essa decisão do CNJ, uma decisão precipitada que suprime a instância que o juiz deve ter do julgamento justo dentro do tribunal que ele integra. É o primeiro lugar onde um juiz pode ser julgado. Uma corte administrativa não pode julgar alguém suprimindo a instância ordinária, que é a instância da corte a que pertence o juiz. Nós somos a única categoria de réus nesse planeta que é julgado e acusado pela mesma pessoa. Nós não temos uma acusação formal descrita em lei, e falamos aqui, o presidente falou em vida democrática, nós vivemos um período democrático com leis de exceção. O magistrado brasileiro, ele recebe acusação e julgamento pela mesma pessoa que o acusa, num processo kafkaniano que muitas vezes pune pessoas completamente inocentes, como aconteceu com a colega Clarice Andrade, no Pará, que foi aposentada compulsoriamente aos 40 anos por a ela ser atribuído falha funcional ligada à custódia de uma presa. E a delegada, que era a real responsável por essa custódia, foi promovida a delegada seccional. E a nossa colega, numa situação triste, com uma aposentadoria compulsória de R$3.000. Essa é a democracia que nós vivemos. E quando nós falamos em democracia interna do Poder Judiciário, antes de mais nada, nós temos que falar em democracia para o juiz, para a juíza, porque se nós próprios tivermos situações de extrema injustiça,
nós não teremos a menor condição de distribuir justiça às pessoas que são os nossos jurisdicionados. Fica aqui, nesse início, registrada essa conformação equivocada do CNJ, uma arquitetura totalmente equivocada, onde a maior magistratura brasileira tem apenas 2 cadeiras em 15. Ou seja, nós não temos voz, nós não temos voto, nós acabamos com os nossos interesses completamente obliterados, porque dentro do CNJ, muitas vezes, a palavra de um advogado vale mais do que a palavra de um juiz. Não que o advogado não devesse estar no conselho, está escrito que assim será, mas nós temos que ter mais cadeiras para os juízes. E pensando nisso, nosso grupo, que chama Novos Rumos, apresentou uma PEC, um projeto de emenda constitucional, onde nós pedimos que hajam mais cadeiras de representação para a Justiça Estadual, onde nós rogamos que a função correcional seja feita por alguém oriundo da Justiça Estadual, que conheça os problemas da Justiça Estadual. Então, não só falamos, como agimos, porque pleiteamos dentro do foro da AMB e o nosso pedido não foi aceito, não era oportuno apresentar. E nós entendemos que isso não poderia passar para depois. Há também a questão da magistratura do século XXI, a magistratura que ingressa agora. Presidente, nós acabamos anestesiados porque, de um lado, fica a mídia dizendo que o exílio moral do magistrado, que é a aposentadoria compulsória, é um prêmio indevido para quem violou deveres funcionais. E, com isso, a PEC 89, ressuscitada pela senadora Ideri Salvati, que já estava na emenda 45, na votação da emenda 45, ela ressuscitou, requentou essa mesma emenda, apresentando a perda da vitaliciedade. E isso traz como consequência a perda de outros direitos mais importantes ainda. Ela faz o magistrado perder a sua independência, porque por violação ao decoro. O que é isso? Um tipo penal aberto, qualquer uma juíza que pintou o rosto errado, que foi de saia curta, qualquer coisa, um juiz porque olhou para uma testemunha, hoje o CNJ está preguiado de reclamações, não é? Pode perder o cargo por uma deliberação administrativa do próprio tribunal ou do CNJ. Isso é gravíssimo, isso não é coisa que se deixe passar. E nós repudiamos veementemente essa PEC 89, essa malfadada PEC que elimina a vitaliciedade. E apresentamos para a magistratura do século XXI um projeto, a emenda 46, PEC 46, que restabelece a integralidade e paridade para o juiz novo. Porque há outra maneira de anestesiar o debate. Olha, presidente, você não será atingido. Quem será atingido é quem vier depois. Com isso, nós não percebemos que nós estamos matando o nosso futuro. E foi assim que, com o apoio do desembargador Kilderi Gonçalves, hoje presidente do TRE de Minas Gerais, Nelson Messias, eu, Delage e outros colegas aí do Brasil, o Raduan de Rondônia, o pessoal do Paraná, o Walter do Mato Grosso, nós apresentamos a PEC 46, pedindo que seja resgatada a dignidade previdenciária do magistrado do século XXI, que vai ficar trabalhando 45 anos, pagando contribuição sobre a totalidade para, ao final, ser aposentado com 10 salários mínimos. É isso, senhores, que o Brasil convive dentro desse regime democrático, tão democrático, que viola de modo quanto mais direitos dos magistrados, onde a gente não tem voz, muitas vezes, para reclamar. E fomos atacados através do editorial do Estado de São Paulo, dizendo de que cabeça louca saiu a ideia de mexer na Previdência. Mas nós tivemos a coragem de debater esse tema e de apresentar uma solução. E quando nós falamos em poder judiciário democrático, evidentemente, isso seria até
redundante, porque se é poder de um Estado democrático, ele só pode ser democrático, ele não pode ser não democrático. A administração dos tribunais é que acaba tendo que, muitas vezes, principalmente nos estados menores, sofrendo alguns reveses, tendo algumas atitudes que demandam correção. E o CNJ, em muitos casos, tem servido para reparar essas falhas, muitas vezes do próprio tribunal, que pretende impor sua vontade. E isso tem sido uma parte de remédio desse veneno chamado Conselho Nacional de Justiça, que veio para melhorar, mas agora está realmente retomando o seu curso, realmente obtendo a sua nota correta, porque o ministro Peluso está procurando dar ao CNJ a função que ele deve ter, não servir de palco para espetáculo, para exposição pública de uma pessoa que pode depois ser absolvida no processo judicial, não servir de reclamação, não transformar o Supremo Tribunal em instância ordinária. Hoje, todos os problemas de cartório no Brasil batem no CNJ, e o CNJ é a instância ordinária. Quando nós falamos em Estatuto da Magistratura, se fala que, se for remetido agora o Estatuto da Magistratura, ele será o Código Penal do Magistrado, porque, na mão dos parlamentares, dificilmente nós teremos melhoras, nós vamos ter pioras, como já acontece em relação à vitaliciedade. E é por isso que nós propomos novos rumos, ou seja, olhar em primeiro lugar para o magistrado, debater de forma firme e forte com as lideranças parlamentares e mostrar que o judiciário é um só. Porque hoje, principalmente em alguns estados do Nordeste, se imagina que juízes, desembargadores, ministros e aposentados e pensionistas são pessoas tripulantes de planetas diferentes. Nós somos uma magistratura única e nós não podemos trabalhar divididos. A casa dividida é a casa destruída. A força dos colegas de primeiro grau, daqueles colegas que sofrem no dia a dia, fazendo a sua atividade rotineira, que tem aquele enfrentamento inicial, tem que ser somada com a força do segundo grau e dos tribunais superiores, para que a gente possa, de cabeça erguida, falar diante do parlamento brasileiro como poder de Estado, aonde nós possamos falar diante das assembleias legislativas como poder de Estado e não como poder esmoler, como poder de pires na mão, pedindo suplementação de verba. São Paulo, que tem hoje e opera com mais de 50 mil servidores, num limite orçamentário de 4,38%, deveria estar recebendo no mínimo 6%. O deputado Arnaldo Faria de Sá apresentou um projeto de emenda constitucional dizendo que o mínimo de repasse há de ser 6%. E esse projeto não recebeu apoio de nenhum de nós. Passa, fica lá dormindo na prateleira. Para que nós, Poder Judiciário, estejamos ouvidos, para que nós possamos falar em democracia, nós temos que ter cabeça erguida, nós temos que ter unidade, nós não podemos nos indispor um com o outro, como se nós fôssemos pessoas de mundos diferentes. Nós temos que estar unidos, unidos para apresentar os nossos projetos, as nossas reivindicações e defender a magistratura como um todo, porque um dia nós deixamos sobre a mesa a folha dobrada e fomos para a rua defender um Brasil com uma Constituição verdadeiramente democrática.